Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tratar com vocês da parte quantitativa das propriedades coligativas. Óbvio, é um tratamento breve, um tratamento voltado para os vestibulares do Sudeste e do Sul, então mais recortados ainda aqui para as questões de São Paulo e do Paraná. Um tratamento onde não há um aprofundamento matemático, um aprofundamento numérico dessas situações. Óbvio, quem vai disputar as vagas no ITA, nas academias militares, é necessário um aprofundamento maior da parte numérica, mas a experiência tem me contado que a gente precisa de uma parte superficial da parte matemática, da parte numérica associada a essas questões das coligativas. Então, para quem já assistiu os vídeos da parte qualitativa das propriedades coligativas, isso aqui é o complemento que vai apresentar para vocês a parte a parte de cálculo dos efeitos coligativos. Então, eu vou começar com um macetezinho, que é o seguinte: o efeito coligativo é uma função para quem gosta de formulinhas, uma maneira de lembrar disso aqui é que o efeito coligativo, para que fique clara a ideia, é uma função do QI. Então, que parada é essa? O QI. Este K, como sempre, uma constante. Essa constante, ela pode ser ebullioscópica, crioscópica ou tonoscópica. Eu vou tratar num outro vídeo da questão osmótica, porque a osmose ela me fascina por conta das suas influências sobre os sistemas biológicos. Então eu quero tratar com muito carinho da questão da osmose. A relação ebullioscópica tem a ver no efeito coligativo com a elevação da temperatura de ebulição. Crioscópico tem a ver com o abaixamento da temperatura de solidificação ou temperatura de fusão, como queiram. E a tonoscópica tem a ver com o abaixamento da PV, da pressão de vapor. Só para lembrar, pressão de vapor é a expressão da volatilidade. Quanto maior a temperatura de ebulição, menor a pressão de vapor. Não pode vacilar nessas análises, nessas leituras sobre os sistemas aí na referência do efeito coligativo. Então, em primeiro lugar, as constantes, pode ser KE, pode chamar de KC, mas geralmente a gente usa o termo KE, a constante do
do efeito coligativo. A relação tonoscópica pode ser para um abaixamento absoluto ou relativo da pressão de vapor, mas isso tudo se resume nessa leitura aqui. Então, nós teremos uma elevação, esse efeito coligativo, ele mostrará um delta, uma diferença na temperatura de ebulição. Vamos pegar o exemplo, a água, que é um exemplo clássico. Então, se a água pura, água destilada, tem temperatura de ebulição 100, a presença de determinado soluto vai deixar essa água com temperatura de ebulição 102,1. Bom, então o efeito coligativo foi um delta na temperatura de ebulição de 2,1. Esse é o fio da meada. O efeito coligativo é o delta. É o delta. Para não poluir muito. Na temperatura de ebulição, o delta na temperatura de solidificação, o delta na pressão de vapor. Esse W, para não ficar fazendo discussões muito quimáticas, né? Tem gente que gosta de fazer a química virar matemática. Não, química é química, matemática é ferramenta para nós estudarmos as ciências exatas. Sendo prático, W é uma relação de concentração. Eu poderia escrever aqui molaridade, que é o nome dela, mas não tem porquê. Eu vou dizer para vocês como se consegue o valor do W, mols de soluto. Então, quantos mols de soluto por quilograma de solvente. Em termos das soluções aquosas diluídas, então nas aquosas diluídas, W é aproximadamente igual a essa unidade de concentração que é crucial para a química. Eu estou tratando aqui da linguagem química, né? Então, esse colchete, quando nós usamos na química, ele significa para nós mol por litro. Por que nas aquosas diluídas isso é válido? Porque 1 quilograma de água vale 1 litro de água. Então, nas situações diluídas, a presença em maior quantidade é do solvente. Dessa maneira, quem é preponderante, é o solvente. A água, sendo um solvente de densidade 1 kg por litro, o W, que é molaridade, passa a ser equivalente à molaridade ou à concentração em mols por litro. Uma outra informação. Este I é um fator de correção, o chamado fator de correção de Van 't Hoff. É um palavrão, mas o fator de correção, o fator de Van 't Hoff.
Essa é uma situação para ser destacada. Não vou entrar nessa situação. O que interessa para a gente? I é igual a 1 nas soluções moleculares e é maior que 1 nas soluções iônicas. Soluções moleculares são aquelas que não têm íons. E óbvio, as soluções iônicas são aquelas que têm íons, por um princípio mais dual, né? Na leitura mais da dualidade. Soluções moleculares não têm íons, elas têm moléculas em solução. Exemplo de solução que tem molécula, que só tem molécula, perdão. Solução de álcool em água. A quantidade de íons é a quantidade de íons da água. A água, ela oferece 10 a menos 7 mols de íons H+, e 10 a menos 7 mols de íons OH- por litro de água. Só para fazer uma comparação aqui, isso equivale a dizer que de cada 55,5 mols de moléculas de água, 10 a menos 7 mol, seriam 10 moléculas a cada milhão de moléculas de água. 10 a cada milhão não. Menos que 0,1 a cada milhão, ou 10 milhões, uma molécula a cada 10 milhões de moléculas de água é que sofre ionização. Tem o processo chamado de autoionização da água. Quando a gente for tratar de pH, a gente discute essa situação. Então, quando a gente fala aqui, mas e os íons da água? Despreza isso, ele é desconsiderável. Então, uma solução que tenha glicose em água, a gente fala que ela não tem íons. Mas e os íons da água? Tem uma quantidade infinitamente pequena. É um zerésimo, ele é irrelevante. Essa é a palavra que me fugiu aqui talvez. Então, soluções moleculares são aquelas que não têm íons. Açúcar na água, álcool na água, proteínas na água. Proteína na água, dependendo da situação, elas acabam gerando íons, acabam gerando espécies carregadas, mas ela não tem um processo de quebra direta de molécula. Tem uma coisa que às vezes você se depara com um exercício, por exemplo, sacarose na água. Sacarose na água, se porventura aparecer para você, sacarose na água depois de um tratamento, a sacarose na água depois de um tratamento, ela gera 2 moléculas. Então, só para alguém que porventura possa se deparar com isso, sacarose na água depois de aquecimento e tratamento com ácido clorídrico, por exemplo, ela se divide em 2 moléculas, na verdade ela forma 2 moléculas por hidrólise, né? Uma sacarose forma uma glicose e uma frutose. Isso aí é a questão de rodapé de apostila, perguntinha capciosa. Às vezes fala assim, entre uma solução que tenha sacarose e a outra solução que tenha sacarose que foi tratada
com aquecimento, com ácido clorídrico, quem tem mais partículas? Aquela que foi tratada por conta do processo de hidrólise que a sacarose pode vir a sofrer. Mas vamos deixar de lado esses pormenores que, se alguém tiver dúvida nessas coisas, seja a partir do canal do YouTube, seja nas aulas, me comunica, faz perguntas que eu estou à disposição para responder e interagir com vocês sobre esses assuntos. Então, como regra, vamos tirar. Soluções moleculares são aquelas que não têm íons. O fator de Van 't Hoff dela é 1. As soluções que têm íons. Quais são as soluções que têm íons? Os ácidos, as bases e os sais. Isso é o fatal. Então, as soluções iônicas, onde o I sempre será maior que 1. E aí eu vou precisar de uma outra formulinha, que é a seguinte. O I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Alfa é o grau de ionização. A prática química nos fala o seguinte: sais, ácidos,